Olá, mulher improvável. Muito obrigada por permanecer até aqui conosco. Na vida passamos sempre por constantes ajustes. Não é por acaso, então, que estamos sendo também desafiadas com os áudios desse livro maravilhoso chamado Mulheres Improváveis. As mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo, da autora Viviane Martinello, da editora Vida. Seguimos a partir agora do capítulo 4, parte 1. E é o subtítulo deste livro, como tema As Mulheres que Deus deseja levantar neste tempo. E ela quer trazer o quanto nós precisamos ser lembradas de quem somos e saber discernir os tempos e estações para poder colaborar com o que Deus desenhou para nós, assim como também servir para a sua obra neste tempo. Lembrando que nós não precisamos estar sentindo o peso da perfeição, porque Deus ele não nos cobra isso. Ele mesmo sabe quais são as nossas limitações. Nosso Deus, ele é didático. Nós sabemos que ele sabe exatamente o potencial que ele mesmo semeou no nosso DNA, em cada filha sua. Afinal, temos já entendido bastante disso com os capítulos anteriores. E Viviane, ela quer nos facilitar o entendimento se somos as mulheres que Deus quer levantar nesse tempo, colocando um perfil que comumente tem as características, as mulheres têm essa característica, né? E são que sondáveis, seguras, não vingativas, precisa e pontual, tem discernimento, coração voltado para o Senhor, apta para renunciar, libertadora, mentoreada. Vamos então recuperar aí após a nossa leitura, para quem já leu o livro ou para quem ainda vai lá, vai ler, né? O que fala cada característica dessa? Ao meu coração, a primeira delas, que é sondável, fala o quanto que nós precisamos ter um coração humilde e quebrantado. Pois o Pai ama nos ver como nos revelamos para Ele. Muitas vezes é diante das dificuldades. Infelizmente, quando estamos em um momento muito oportuno de nossas vidas, temos o hábito de deixar nossa alma dominar e trazer sobre as nossas emoções, as nossas próprias vontades, e a gente acaba se distanciando um pouco do que o Senhor está falando ao nosso coração. Então, muitas vezes as dificuldades, elas são permitidas por Deus, as lutas, isso nós já entendemos por aqui. Eu, particularmente, vivenciei isso em gênero, número e grau quando a minha mãe partiu. Foi um tempo muito desafiador da minha vida e foi quando eu tive que entender o que era confiar realmente em Deus quando você não vê forças humanas para isso e você não sabe como que você vai sobreviver. E foi quando eu me sujeitei verdadeiramente à manifestação do Espírito Santo sobre mim, me sustentando para que eu pudesse vencer o luto. E hoje, ter como a saudade uma doce lembrança, uma ausência que por vezes traz dor, mas há um consolo que somente o Senhor é capaz de derramar. Então, o Senhor, ele realmente ele pede de nós entrega. E nós precisamos orar. Orar sim, para que o Senhor possa sondar e ver o desejo do nosso coração. Porque muitas vezes nós mesmas não temos entendimento do que realmente nós ansiamos. Nós precisamos, mulheres, ter coragem de confessar a Deus, abrir a boca, falar, por mais que Ele seja o Deus onisciente, mas Ele quer ouvir a inclinação nossa em permitirmos que sejamos sondadas. E muitas vezes é além de orar e falar somente para Deus. Ele quer ver a nossa humildade em também buscar alguém para que possamos confessar. Claro, uma mesa segura, mas que possamos revelar o que está oculto, porque precisamos trazer a luz, precisamos trazer libertação, e há passos que precisam ser cumpridos e que mexem verdadeiramente com o nosso ego, com a nossa vontade de se proteger e não se expor.
Deus coloca para nós o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Afinal de contas, mulher, a fechadura se encontra no lugar de dentro do nosso coração. Para que possamos nós permitirmos dar legalidade a Deus para Ele operar em nós. Ser primeiramente aprovada por Deus para que possamos ajustar as nossas prioridades. Nós temos hoje sim muitas necessidades, mas será que todas elas, quando submetidas ao crivo da palavra do Senhor, elas tornariam o link que nós estabelecemos como sendo as nossas prioridades? Agora vamos então para um outro item, que é uma outra característica da mulher que Deus levanta. Ela é segura. Deus levanta quem não se acha capaz, mas que tem autoridade por meio da unção derramada por Deus. Isso é um desafio, porque nós dizemos, Senhor, como o Senhor vai me usar? Eu não tenho o suficiente. Para mim agora foi um grande desafio, mulheres. Vocês não imaginam, porque eu estava no conforto. Eu amo o livro, eu li o livro, eu tenho toda uma opinião sobre o livro, mas agora fazer uma resenha eu fui desafiada. E eu estou aqui me colocando em humildade para aprender, porque eu estou sendo expandida. Eu sei que eu estou agregando o novo patamar dentro da minha condição e submeter para o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. E eu espero que essa experiência que nós nesse grupo estamos vivenciando esteja falando profundamente no teu coração e você consiga aplicar isso na sua vida pessoal. O quanto que nós precisamos ser seguras, mesmo quando nós não nos achamos ser capazes, mas nós sabemos o Deus a quem nós seguimos. E tem também uma outra característica, nós não somos vingativas. E Viviane traz o exemplo do rei Davi, que teve como grande opositor Saul. Mas Davi não ousou em colocar suas mãos para poder tirar Saul do trono. O que isso não limitou que na hora certa Davi pudesse se tornar o rei de toda Israel. Houve um processo, um passo a passo. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mulheres. Então, viver e acessar o seu estabelecimento vai exigir que você tenha um posicionamento de amor. Porque a vingança não nos cabe. Nós já sabemos que temos Jesus como nosso advogado e Deus como nosso juiz. Não podemos perder o foco de nossa busca porque estamos almejando a nossa justiça própria. Pois o nosso aprimoramento, ele vem com o desenvolvimento da capacidade de perdoar, para que possa haver luz em nosso ser, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós trabalhamos no tempo Cronos, do Senhor é Kairos. Não funciona, a quantidade de dias que nós contabilizamos não é a mesma para Deus. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, está demorando. Mas para Deus não, tá? A gente muitas vezes está precisando. Enquanto muitas vezes o Senhor usa não só as nossas dores para nos propriamente lapidar-nos, mas também usa-nos como testemunho de vida para outras pessoas que precisam ver em você a força em fé para perseverar diante das suas próprias lutas. Então, não ser vingativa, desenvolvendo o amor para que então possa ter capacidade de perdoar. Porque o perdão, amadas mulheres, não é um sentimento, é um mandamento. E aí vem mais uma outra característica: são mulheres precisas e pontuais. E ela cita o exemplo como se fossem atiradoras de elite, são certeiras. São mulheres necessárias porque elas desarmam guerras e conseguem trazer à luz. Você, mulher, você gosta de ser aquela mulher pacificadora? Ou é aquela mulher que gosta de colocar lenha na fogueira?
Eu estou perguntando isso porque ser precisa e pontual muitas vezes é saber se colocar. Um dia eu confesso para você que eu já fui essa mulher. Aquela mulher que bateu, levou, aquela mulher que muitas vezes poderia ter acalmado a situação, mas foi mais calorosa porque teve o ímpeto e não conseguiu segurar as falas para que pudesse se justificar de uma maneira forte, que muitas vezes foi alvo de dor para outra pessoa e, claro, para mim mesma. Quem de nós não precisou passar por processos de restaurações? Sim, que nós possamos ser mulheres mansas, para que possamos ser mais precisas e pontuais. Quando podemos esperar em Deus, ver o que o Senhor realmente direciona o nosso coração para que a gente possa se posicionar como estas mulheres que ela cita, atiradoras de elite. Só que para isso faz necessária uma outra característica, que é mais uma que Viviane cita, tem discernimento. Ser uma mulher que discerne tempos e estações. Você tem cuidado, então, com o que você consome, com quem você ama, com quem você anda também? Porque daí faz toda a diferença com o que você está se nutrindo e como você está reagindo. Porque inconscientemente nós copiamos, modelamos comportamentos que nós estamos vendo do nosso lado e que muitas vezes desaprovamos, mas que vamos absorvendo e colocamos isso como resposta diante das situações da nossa vida e chegamos muitas vezes a nos surpreender com nós mesmas, não é verdade? Quando nos vemos diante de situações de conflito, reagindo, porque aí sai e expressa o que realmente há dentro do nosso coração. Então eu quero perguntar a você, mulher, que influência tem sido você no meio em que você vive? Dentro da sua casa, diante da educação dos seus filhos, diante do teu relacionamento no teu trabalho, no convívio com a comunidade religiosa a que você pertence. Para isso, precisamos, mulher, ser lapidadas e buscar, sabe o quê? Conselho. Sim, precisamos buscar conselho e muitas vezes é selecionando quem nós ouvimos, buscando pessoas que estão adiantadas no nosso tempo, porque isso é ter discernimento, para que a gente possa desenvolver equilíbrio, porque a sabedoria ela se constrói e com discernimento ela permanece. Então, quem mais você está alimentando dentro de você, o bem ou o mal? Qual é a tua resposta enquanto eu estou falando, você está me ouvindo, está aí meditando dentro do teu eu? É indispensável crescer, desenvolver a nossa capacidade em absorver a palavra de Deus, para que só então a gente consiga aplicar. Mas para isso nós precisamos estar sendo o quê? Alimentadas. Com o que você tem se alimentado? Você está sendo uma mulher sujeita apenas aos cultos de domingo, às missas, aos encontros religiosos que você vai eventualmente uma vez na semana? Qual é o teu comportamento no teu dia a dia? O hábito de você parar para orar, para meditar. Na meditação nós ouvimos o Senhor falar. Muitas vezes na oração nós não paramos, nós só falamos. Então por isso a importância de orar e meditar. É você escolher alguém que você possa caminhar com ela, como é um dos itens mais abaixo que eu vou também trazer aqui para vocês. É escolher o alimento, porque nós ou nos nutrimos ou nos intoxicamos. E o que Deus pede é que nós possamos alargar as nossas tendas, mas com saúde, mulher, levando saúde para todos que estão ao nosso redor. Agora nós já entendemos que Deus ele é didático. Ele não desperdiça bênção. Então nós precisamos estar o quê? Sendo capacitadas a receber. Para isso se disponha a entender mais, para receber mais, para seguir crescendo continuamente. Porque somos as mulheres samaritanas para este tempo. Nós temos sede. E o Senhor é a água viva.
Eu agradeço muito vocês por estarem aqui ouvindo a parte 1 do capítulo 4, onde eu estou sendo agora forjada a me desenvolver para falar com vocês dentro do que o Senhor tem semeado no meu coração. Sem leitura é um desafio, eu estou sendo forjada. E glórias ao Senhor por isso, porque Ele me tirou do conforto. E que você possa colocar essa experiência aplicada na tua vida, onde você precisa se posicionar, porque um movimento diferente vai resultar em resultados diferentes. Eu estou aqui me colocando em humildade, permitindo que o Senhor sonde ao meu coração, para que eu possa atender à sua vontade. E que essa palavra, esse meu testemunho possa tocar no teu coração. Um grande beijo, mulher.